Eu tô aqui no começo do vídeo para explicar por que esse vídeo é muito longo. Bem, esse vídeo vai ser um resumão, uma linha do tempo geral de tudo que a gente vai ver nas próximas aulas. Vai ser um resumo longo, em que vários assuntos serão abordados rapidamente. Caso haja alguma dúvida em algum desses assuntos, não tem problema. Nós vamos abordar em vídeos futuros. Exemplo, a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial, que foram guerras grandes. Vão ter um ou dois vídeos exclusivos para essas guerras. E é isso. Agora fiquem com o vídeo. Nossa linha do tempo vai de 1914 até 2020. Para quem já é familiarizado, já consegue perceber algumas dessas imagens que nós temos aí. E serão basicamente esses os assuntos que abordaremos. Vamos começar. 1914 até 1919, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa na Europa. Alguns países não eram muito amigos e haviam alguns conflitos de vez em quando, porém nada muito grave. A Alemanha, que era uma das principais potências da Europa na época, era muito amiga da Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro. Houve o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, que era bastante amigo dos membros do Império Alemão. Por conta disso, a Alemanha decidiu se vingar, criando assim a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança declarou guerra com alguns países que eram considerados a Tríplice Entente. E essa guerra foi considerada a Primeira Guerra Mundial. Claro que envolvia alguns outros países, mas esses eram os principais. As guerras ocorriam em trincheiras, regiões extensas com muitos soldados em que a condição de vida era muito precária. Mal havia comida direito. O filme 1917 conta um pouco a história da Primeira Guerra. É um filme muito bom e eu recomendo que todos assistam. Revolução é uma mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente curto. Isso ocorreu na Revolução Russa. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses, trabalhando muito e ganhando pouco. Por isso, decidiram iniciar essa revolução, que teve algumas vantagens e desvantagens. As vantagens é que ocorreu um leve processo de industrialização que ajudou muito, e uma desvantagem é que eles sofreram com a Primeira Guerra. O comunismo, regime criado nessa revolução, é utilizado até hoje pela Rússia e por vários outros países. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. Durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectando cerca de 500 milhões de pessoas e causando mais de 50 milhões de mortos. É claro que os dados não são certeiros, já que eles não eram tão avançados. A ciência também não era muito avançada, e isso resultou num grande número de mortes. Em 1925, foi o ano que Benito Mussolini entrou no poder da Itália. Com Mussolini no poder, ele adotou o regime fascista para a Itália, uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força. Embora os partidos e movimentos fascistas apresentam divergências significativas, é possível encontrar várias características em comum, entre elas o nacionalismo extremo. Por causa disso, pode ser considerada de extrema direita. A crise de 29 ou Grande Depressão foi um grande problema econômico que surgiu em todo o mundo. Com a queda da Bolsa Americana, várias pessoas perderam seus empregos e por conta disso, a economia piorou em todos os países. Em 1933, Hitler entra no poder na Alemanha. Com Hitler no poder, ele criou o nacionalsocialismo, ou como é mais conhecido, o nazismo, que é uma ideologia política associada ao partido nazista e tem vários princípios parecidos, bem como a de outros grupos de extrema direita. O principal problema dessa ideologia era o modo antiético como ele lidava com os judeus, exterminando-os em massa sem nenhuma necessidade e propósito. A Alemanha tinha muito poder bélico e uma ciência bastante avançada naquela época. A Alemanha mal havia se recuperado e já queria atacar novamente. O novo líder político Adolf Hitler era visto como um salvador,
que ajudaria os alemães a sair dessa situação gerada pela Primeira Guerra. A Alemanha queria expandir e havia um exército forte. A Itália e o Japão também queriam expandir o seu império e começaram uma série de guerras para tentar conquistar novas áreas. O objetivo e o interesse desses países eram parecidos, todos queriam expandir e tinham políticas parecidas. Criou-se o Pacto Tripartite, ou como ficou famoso, o Eixo, que tinha como integrantes principais a Alemanha, a Itália e o Japão. Além desses, outros países pequenos também entraram, como Hungria e Romênia. Esses países foram invadindo alguns outros, porém a gota d'água para o início da guerra foi a invasão alemã na Polônia. Por causa disso, os países França e Reino Unido declararam a guerra contra a Alemanha. A guerra foi declarada entre o Pacto Tripartite e os aliados. Como Hitler queria expandir primeiro para a Europa Ocidental, decidiu fazer um pacto com a União Soviética, que foi bem sucedido. A Alemanha tinha um exército muito forte e por causa disso conseguiu invadir vários lugares da Europa. E em mais ou menos um ano de guerra conseguiu chegar em Paris e em agosto de 1950 a bandeira nazista foi hasteada na Torre Eiffel. Um tempo depois, Hitler decide que vai invadir a União Soviética. Sendo assim, ele quebra o pacto feito anteriormente. O ataque a Pearl Harbor. O ataque de Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Quem decidiu realizar esse ataque foi o imperador japonês, que estava sofrendo com alguns embargos que os Estados Unidos fizeram com eles alguns meses atrás. O ataque de Pearl Harbor foi o principal motivo para o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele entraria de qualquer forma para ajudar o Reino Unido. Porém, esse ataque foi a gota d'água e fizeram ele ingressar logo em seguida. Agora a guerra tinha uma cara nova. Mais países entraram para os aliados e por conta disso o eixo começou a ter alguns problemas. Mesmo com suas excelentes estratégias de ataques e suas armas militares muito fortes, a Alemanha e os países do eixo perderam a guerra. Os Estados Unidos também tinham um exército militar muito forte. Agora falando sobre o Brasil. O Brasil tinha tanto a Alemanha como os Estados Unidos como seus maiores parceiros econômicos de comércio, então era difícil escolher entre um deles. Porém, o Brasil acaba ficando ao lado dos Estados Unidos depois da realização de um acordo e se junta aos países aliados. Porém, só entraram na guerra em 1944, sendo treinados por americanos e utilizando os equipamentos deles. A Conferência de Bretton Woods. Em plena guerra, os Estados Unidos pararam para fazer um acordo com todo mundo. Nessa conferência foi decidido que o dólar passaria a ser considerado a moeda universal para transações. As outras moedas não deixariam de existir, mas o dólar ficou muito mais importante do que já era, e passou a ser visto como uma moeda valiosíssima em todos os países. Os Estados Unidos estavam com medo da Alemanha conseguir fazer uma bomba atômica. Então, com a ajuda de Einstein e outros cientistas, eles conseguem desenvolver a primeira bomba atômica, que estava planejada para ser jogada em Berlim. Porém, como a guerra na Europa já havia acabado, eles decidem atacar o Japão na Ásia e jogam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima e depois outra bomba na cidade de Nagasaki. Isso tudo com o intuito de fazer o Império Japonês se render. E eles se rendem, porém o impacto dessa bomba foi tão forte que os Estados Unidos jurou que nunca mais utilizaria ela. Essas armas nucleares conseguiam destruir uma cidade por completo. O fim da guerra. Com o fim da Segunda Guerra, alguns países foram beneficiados e outros não. Os mais beneficiados foram os Estados Unidos da América e a União Soviética, que emergiram como duas grandes potências mundiais. E os Estados Unidos, em específico, como entrou no final da guerra e ganhou, acabou gastando bem pouco. Já a União Soviética, nem tanto, já que ela teve bastante prejuízos durante a guerra. Já o eixo, Alemanha, Itália e Japão, foram completamente prejudicados, pois como foram derrotados, além de gastar muito dinheiro em recursos e armas para tentar ganhar a guerra, como consequência da derrota, tiveram que pagar muitas multas e outras sofrências que fizeram o país ter uma superinflação e outra série de problemas. Essa imagem do beijo é uma cena icônica que rodou no jornal da época e simbolizou o fim da guerra e uma possível paz.
Eu sei, o intuito desse vídeo era para ser grande, mas eu não vou deixar ele passar muito disso não. Mas relaxa, que a próxima parte vai vir daqui a alguns dias. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e da próxima parte desse vídeo que está para sair. Muito obrigado e até a próxima.